Calar? Transmitiu. Já cliquei. Uhum. E aí, estamos ao vivo. Mais uma Pocket Live. Dessa vez para entrevistar nosso parceiro, o próprio Maurício Salchini. Tudo bem, Maurício? Bom dia, Ricardo. Bom dia com um cafezinho para dar uma despertada. Aô! Bem, Bom o dia para nossa tema... audiência, para quem assistir depois. Opa, A gente tem uma sexta-feira linda aí. se Deus quiser. O tema, como vocês estão vendo aí no pé de tela aí, é varejo social e sustentabilidade, ganhos sociais e econômicos para o seu negócio. Para começar a nossa conversa e contextualizar um pouco, você podia falar um pouquinho sobre o sistema de franquias com os quais tem desenvolvido e aplicado o varejo social e, se possível, um pouco do seu perfil. Você é consultor sênior da Guy Solution, não é isso? Isso, isso. Então, Ricardo, a gente foi para o franchise em 2006, e aí eu não vou voltar, porque a proposta é uma Pocket Live, então eu já vou partir de 2006, né? Eu já estava no varejo, mas estava em material de construção. Em 2006, eu entendi que o franchise era onde eu encontrava os procedimentos, os padrões, a coletividade, a comparação, sabe? E estava certo. Vim em 2006, então estou há 15 anos no franchise e estou num sistema que eu me encontro e me sinto feliz, sabe? Isso é Com importante. relação ao varejo social, Ricardo, a gente inclui o social e aí eu fiz parte de um grupo, faço parte de um grupo da pedagogia que incluiu o social também na nomenclatura. Então, a gente fala que a gente é da pedagogia social. Aí tem discussões assim, por exemplo, todo varejo deveria ser social, toda pedagogia deveria ser social. É verdade, deveria. Em tese, sim. Mas o que a gente vê é que em algumas ciências e alguns caminhos profissionais, as pessoas acabam deixando de lado algumas características humanas nas relações de trabalho. Então, a gente inclui o nome social para chamar atenção para a humanidade dentro desse contexto de trabalho. E assim, Ricardo, tanto na pedagogia quanto no varejo, a gente não esquece das nossas entregas, né? Aquele menino, para ser alfabetizado, a entrega da professora que trabalha com pedagogia social é que ele saiba ler e escrever, mas com emancipação. No caso do varejo social, a gente entrega lucro e muitas vezes entrega lucro acima da média do mercado, sabe, cara? Entendi. Mas a gente integra lucro construindo coletivamente, construindo com humanidade, né? Ou seja, esse social aí não é uma mera palavra, ele tem Não. um peso, tem um significado próprio mesmo, né? Isso. Então, e aí as pessoas muitas vezes, Ricardo, me olham assim como um benfeitor que descuida dos números. E aí eu trago, por exemplo, as minhas colaboradoras são destaque no treinamento da franqueadora. A franqueadora fez ao Rei do Mate. Eu estou no Rei do Mate e na Copenhague hoje. O Sim. Rei do Mate fez uma campanha de treinamento que dava um bottom, o destaque do treinamento. As minhas colaboradoras colecionavam bottoms. O Rei do Mate tem um conselho estadual do Rio de Janeiro que o Rei do Mate me convidou em função dessas minhas práticas diferenciadas. Então, eu, em momento nenhum, eu esqueço olhar pelo lucro. Muito pelo contrário, o lucro é que nos faz continuar existindo, sabe? Agora, que tipo de construção de lucro é que entra o social no varejo, sabe? E aí você falou da questão do consultor sênior, o Pablo, que é o fundador da Guy Solution, um cara que desenvolveu um método, ele entendeu que eu poderia acrescentar essa experiência ao grupo de consultores, né? Hoje a Guy Solution são mais de 60 consultores, se não me engano, em 5 países, sabe? Tudo em gastronomia, focado em gastronomia. E aí o Pablo entendeu que eu iria acrescentar muito esse olhar do social, muito o olhar dos padrões, dos procedimentos que a franqueadora se utiliza, então é uma rede de lojas, né? E aí ele me convida para fazer parte e ser consultor sênior, e eu estou muito feliz lá, estou desenvolvendo esse trabalho, e queria até mandar um abraço aí, um bom dia para o Pablo, se ele estiver nos assistindo. E então, assim, como é que fica o ESG? Qual é a relação que tem se é que você pode dizer que tem uma relação, né, com o ESG, a É, pedagogia, o varejo social? a gente até lê assim, ESG, né?
que é uma É, palavra vindo da América, e aí eu traduzi assim, o E de ecologia, meio ambiente, o S de sim, social, da questão da responsabilidade social, da questão da humanidade, e o G da governança das empresas, sabe, Ricardo? sim. Então, varejo social é uma forma, assim, uma forma que a gente apresenta esse trabalho, mas se a gente for para as grandes corporações, para as grandes empresas, aquelas que têm investidor em bolsa, esse olhar é considerado o ESG das empresas. É Sim. o olhar maior do que o lucro, sabe? Tem investidores hoje, Ricardo, que eles só colocam dinheiro na empresa que entrega ESG é, como informação. E aí não é que o investidor escolheu ser bonzinho, é porque na pesquisa do mercado financeiro, eles observaram que as empresas que atendem ao ESG, elas têm uma perenidade, elas têm uma constância no resultado, sabe? E Então, maior produtividade também, né? é continuidade de resultado, sabe? Não dá aquele super lucro e depois um super prejuízo. Porque quando você resolve na coletividade, você está alicerçado. Pode até o resultado demorar um pouquinho a mais, mas quando ele começa a vir, ele tem uma constância no resultado. E para E as aí, empresas que têm ação no mercado, dá um exato, diferencialzinho de 5, 8%. é isso aí. Então, já tem grupos de investidores que só colocam dinheiro no ESG, empresas que entregam ESG de volta como informação para o mercado, sabe? Uhum. Você tem implementado um projeto que prioriza o primeiro emprego nos seus negócios, né? Mas a maioria dos empresários prioriza quem tem experiência, né? Só emprega aquelas pessoas que têm experiência. Aí eu perguntaria, quem que está tomando a decisão correta? Você ou eles, né? Então, Ricardo, eu estava assistindo um podcast com o Clóvis de Barros, aliás, recomendo, sabe? É o podcast Flow com o Clóvis de Barros. Assim, são, acho que, mais de 2 horas de podcast e é uma aula de vida, assim, sabe? E, e aí ele conta o caso do ovo, que é bem clássico dele contar, que ele, quando era criança, adorava ovo. Na juventude, disseram que o ovo fazia muito mal, colesterol, engordava, era um veneno o ovo. Então, tiramos o ovo da ele tirou o ovo do consumo dele. E hoje Uhum. volta o ovo, e quem é natureba come ovo todo dia. Eu não sei quem está certo ou quem está errado, sabe, cara? Eu entendo, eu defendo o primeiro emprego e defendo com argumentos. E aí, se Uhum. fizer sentido para quem está ouvindo, para quem está em empresa, a pessoa adota e experimenta o que eu estou experimentando e que algumas empresas já estão experimentando, sabe, cara? Eu costumo dizer assim que o primeiro emprego é maravilhoso para o jovem, mas é também maravilhoso para a empresa e é maravilhoso para quem a empresa serve. E aí, durante essa pocket live aqui, a gente vai explicar. Uma frase, Ricardo, que eu desenvolvi para resumir muito o que a gente está conversando aqui é assim, ó. Imagina a vida de um jovem numa área carente hoje, numa área bem popular. Imagina um jovem entre 11 e 17 anos. Né? Viver para ele, Ricardo, já é uma grande experiência, sabe? Estar vivo para ele já é uma grande experiência. Para a gente que não reside em áreas tão populares, tão deflagradas na criminalidade, com tanta dificuldade social, já é uma grande experiência estar vivo, né? A nossa relação aqui, né? Que a gente constrói nessas pocket lives, nas relações com os convidados, já é uma grande experiência. Imagina esse jovem entre 11 e 17 anos, aonde ele mora, o que ele faz para sair para a escola, o dia que ele vê que não consegue chegar na escola, o dia que ele está na escola e começa o conflito, as relações conflituosas entre vizinhos, porque onde ele mora não é bem resolvido a questão da moradia, a mobilidade urbana que não é entregue para ele, e ele quer chegar em algum determinado lugar, sabe, cara? Então eu digo assim, ó, o empresário que diz que esse jovem não tem experiência, ele não está sabendo sobre a vida, sabe? Esse jovem tem muita experiência, tem muita potência. E aí cabe a gente usar essa experiência de vida e essa potência até natural de um jovem a favor da empresa. Sim. Respondi sua pergunta, Ricardo. Oh, com toda certeza. Eh,
Qual a importância da articulação das suas iniciativas empresariais com o projeto Grael, do medalhista olímpico, né, o do Lars Grael? Aliás, a gente esteve conversando com ele há pouco tempo atrás, né? Isso. Então, Ricardo, essas relações que eu construo com, com o projeto Grael, eu construo com o Senac, eu construo com um colégio estadual de São Gonçalo chamado Nata, né? eu, eu sugiro que se construa com uma escola próximo da empresa, sabe? São locais formadores de jovens. E se você se relacionar com esses jovens, se você estiver perto dele, próximo deles, interagindo no aniversário da escola, né? Interagindo num final de ano, interagindo numa entrega de certificado, naturalmente você vai despertar o desejo dos jovens, principalmente aqueles mais antenados, desejosos do mercado de trabalho, você vai despertar neles o desejo de trabalhar com você. Então, naturalmente, você vai ter jovens interessados, desejosos de ser seu colega de trabalho, sabe, cara? E aí Tudo uma muita gente, relação que é construída, né? exatamente. E aí muita gente fala assim para mim, Maurício, você dá uma sorte, sabe? Porque chega nas nossas lojas e são muito bem atendidos. E eles acham que é por sorte. E eu falo assim, ó, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu dou. Então eu não nego a sorte, mas incluo a questão do trabalho que a gente faz, sabe? Do planejamento. Nós estamos conversando numa sexta-feira. Na próxima quinta-feira eu vou conversar com uma turma do Projeto Grael. E é conversar assim, não é uma entrevista de emprego, é conversar com eles, o que o mercado de trabalho vai esperar deles enquanto documentação, o que o mercado de trabalho vai esperar deles enquanto atitude depois de contratado, como que se cadastra para ser chamado para uma entrevista de emprego, sabe, Ricardo? Quais são os caminhos numa entrevista de emprego, né? A questão da pontualidade, tanto na entrevista quanto no trabalho. Então, semana que vem, quinta-feira, eu vou dedicar um pouquinho do meu tempo a me relacionar com esses jovens. E aí, Poxa, natural. um papo que nem esse é construtivo, a beça, né? Você está batendo um papo, mas na verdade é quase como se fosse uma aula, né? Quase como se fosse uma instrução ali, né? E de uma maneira lúdica, uma conversa, né? É, É bem fácil, mais fácil de assimilar até. exatamente. E aí, Ricardo, eu também vou levar uma colaboradora, né? Então, Hum. eu vou levar a Cristiane, que é uma líder de turno, para que ela conte como é que é a atividade dela, sabe? E Então aí eu aí já também pude. encaixa numa pergunta que eu vou fazer para você. Então, Quais vamos lá. diferenciais essa parceria já trouxe como resultado? Se você poderia dar algum exemplo tangível ou intangível, ou os dois, né? Tá. Eu estou olhando um pouquinho aqui para baixo, Ricardo, que eu estou convidando uns amigos aqui para entrar na live, tá? Ah, Só, tá. só um minutinho. Claro. Vamos lá. Repete a pergunta, por favor, Ricardo. Então, quais seriam os diferenciais dessa parceria? Se já trouxe algum resultado, né? Se você podia dar algum Aham. exemplo, entendeu? Tá. A gente tem vários exemplos, sabe? Por exemplo, eu falo muito da pedagogia do primeiro emprego, mas eu tenho relações de amizade com uma pessoa chamada Sônia Cole. Eu botei no passado porque a Sônia trabalhava na área de responsabilidade social da concessionária da Ponte SA. Uhum. E aí a Sônia me ligou e falou: Maurício, eu sei que você contrata muito jovem, mas a gente está com uma turma aqui da melhor idade, são pessoas que estão fora do mercado de trabalho, a gente treinou elas em Excel, Word, ambiente de trabalho, psicologia, e a gente queria que você viesse aqui batesse um papo, conhecesse elas e, quem sabe, aproveitar elas para suas lojas. Eu fui lá, naquela época a gente estava expandindo, eu de 5, eu quis contratar 3, e contratei as 3. 2 para o Rei do Mate e uma para Copenhague. A da Copenhague chama Antonieta, a pessoa da Copenhague, sabe? Antonieta era uma pessoa que trabalhava como zeladoria e naquele momento o prédio não podia mais continuar e ela estava fora do mercado de trabalho. A Antonieta veio para Copenhague, está desde a abertura da loja. Então, antes de abrir a loja, a Antonieta foi registrada, treinou em outra loja
E aí está até hoje em São Francisco. A Antonieta é uma marca da Copenhague de São Francisco, sabe? Então, esse é um exemplo concreto. A gente, no varejo, Ricardo, é uma atividade monótona, né, e de desgaste físico. Então, tem uma rotatividade dos colaboradores. A Antonieta, ela fica, ela continua. Isso me ajuda a manter uma cultura de bom atendimento, de comportamento, de padrão na franqueadora. Esse é um caso concreto dos benefícios dessa relação que eu tenho com os locais formadores de pessoas, né, que estão com dificuldade de entrar no mercado de trabalho. O outro caso assim, muito concreto, nessa época eu tinha loja de material de construção, e aí o diretor do Henrique Lage, eu acho que era o diretor pedagógico, não tenho certeza, falou: pô, você vem aqui conhecer o colégio, conhecer os jovens e tal, e eu fui. Veja, tinha loja de material de construção, o Henrique Lage tinha curso de edificações. E aí eu passei a contratar estagiários de edificações para atender arquiteto e engenheiro. Bom, dessa relação surge a Paula. Eu tenho até o hábito de chamar ela de Paulinha, porque ela tinha menos de 17 anos, tinha 16 para 17 anos. Veio a Paula Moura, que até hoje hoje é minha principal gerente na operação do Rei do Mate, sabe? Então, são dois casos assim, concretos, em franquias diferentes, desse ganho com relação a me relacionar com locais que formam pessoas, cara. Desenvolvimento de profissionais, desenvolvimento de cidadãos. Quando você fala de desenvolvimento, é um tema muito interessante, né? Por quê, cara? As pessoas falam assim, mas ele vem, Maurício, tudo bem, vamos lá, ele tem experiência de vida, né? Tem potência, concordei com você, mas ele não sabe nada de trabalho. Eu falei, é verdade. E se a gente contratar alguém com experiência, o padrão de atendimento no Brasil é bacana? Não, a gente é sempre mal atendido. Então você está pegando aquele cara que tem experiência em atender mal e trazendo para a sua loja. Eu prefiro trazer alguém que sabe que não sabe. E aí a gente torna a nossa empresa também, cara, um local de formação de pessoas. Não no discurso, mas se a Cristiane, que vai comigo no Grael, quinta-feira que vem, que é líder de turno, não ensinar para o jovem, ele não vai saber fazer. Então, ela naturalmente, ela vai ensinando para os jovens que vêm chegando. A Cristiane já foi uma pessoa que entrou e não sabia fazer nada, né? E E é aí um exemplo alguém... muito rico, né? É um exemplo muito Exatamente. rico porque ela cresceu, né? Ela é um exemplo prático da Exatamente. relação que você teve com ela e da construção do que ela está mostrando no seu dia a dia, né? Exatamente. E aí eu tenho uma parceria tenho uma amizade muito grande com um professor do Senac chamado Leandro Condeixa. Aliás, quem estiver nos assistindo, tiver varejo, ele tem um Instagram que tem muito conteúdo de recrutamento e seleção para varejo. Chama 2 no varejo, @2 no varejo. E aí eu sou amigo dele e tal, e aí ele pediu para levar um grupo, Ricardo, de jovens que ele estava dando aula no Senac para fazer uma visita técnica no Rei do Mate. Tem uma parceria, Lojas Americanas, Senac e Projeto Grael. Então, acontece o curso de operador de varejo lá no Projeto Grael. E aí, o Leandro dava aula nesse curso lá no Projeto Grael, pelo Senac, e aí pediu para fazer uma visita técnica na loja. E aí foi feita essa visita técnica, e quem explicou as atividades? Meu colaborador. Então, em determinado momento, o Marcão, que era uma pessoa simples, que trabalhava em estoque, carregando peso, em um momento ele veio trabalhar com a gente, explicou sobre o assamento de salgados, sabe, cara? Então, explicou o forno, a temperatura, como é que colocava, o que não devia fazer para aquela turma de jovens assistindo o Marcão. O que isso acontece? O Marcão sai dali com a autoestima muito adequada, sabe, cara? Eu ia Ele falar conta para a isso. família que ele deu uma aula para os meninos do Senac, conta a experiência dele. O Marcão ganha a relação com os colegas de trabalho, quer dizer, quem era novo ali e não conhecia o Marcão na sua potência, não imaginava o Marcão, né, dando uma aula para o pessoal do Senac. Então, sai todo mundo ganhando, mas precisa saber que há necessidade de treinar e saber que você está contratando alguém que é um livro em branco que você pode escrever junto uma história, uma trajetória profissional para ele e para a empresa.
É. Com certeza, os meninos, os jovens, quando veem as explicações vindo dele, tem um outro olhar, né? Tem um outro valor para eles. Ricardo, você percebeu meu charme aqui, ó? Ó, aqui, Ah, o da caneca, né? Tá certo. Aqui, um cafezinho? Cafezinho. cafezinho. É, isso é Uma bom. caneca dessa, o café fica até mais gostoso, né? Pô, eu sei se já me contou essa história, mas para quem está nos ouvindo, ainda não, né? Então eu vou fazer a seguinte pergunta: as reuniões que você tem com toda a equipe, nas suas iniciativas comerciais, dado poucos passos nos PDVs, né? Como é que se dão e qual ou quais a importância dessa iniciativa? Então a gente superou, vamos organizar nossa live. A gente superou a coisa do jovem, né? Então a gente entendeu que o jovem sim tem experiência, tem potência, e a gente Uhum. entendeu que a loja precisa formar pessoas, e aí o jovem está prontinho para ser formado. Então a gente precisa formar pessoas. Aí o terceiro passo é o empresário me perguntar assim, Maurício, mas a loja, correria, espaço pequeno, como é que eu faço isso? Eu falo, ó, a sua loja não é correria o dia inteiro. Em algum momento, baixa o movimento. Então, em algum momento, você tem sim uma janela ali de horário que você pode formar pessoas. A gente faz, Ricardo, de dois jeitos. Né? Um jeito é simular dentro da loja os movimentos. Então, por exemplo, o turno da tarde chega, quando a gente está com os dois turnos, é o horário que diminui um pouco o movimento do Rei do Mate. A gente tem um fluxo muito grande de manhã, um fluxo muito grande à tarde. Então, nesse intervalo, o turno da tarde chega e a gente simula. Um turno simula para o outro uma fila no caixa. Simula o Hum, cliente, aquele cliente que vai direto na máquina de café e pede o café, mas não tirou o ticket. Como é que a gente resolve isso? Né? Aquele cliente que comprou e sentou à mesa, né, e esperando o lanche dele. Né? Como é para que a gente organiza? tomar cuidado para não constranger e, ao mesmo tempo, dar fluxo ao trabalho, né? E é coisa muito prática, assim, sabe? O turno da tarde simula, eu quero um café, mas ele não tirou o ticket. Como é que a gente cuida disso, sabe? E na fila, o terceiro da fila pede para o caixa, né? E como é que faz para respeitar essa fila? Então, coisas muito práticas, simulação na loja. Ok, esse é um elemento. Tem uma outra descoberta que a gente fez, cara, que a gente entendeu que a cidade tem muitos espaços ociosos. E aí, no meu caso, a gente está muito perto de espaços culturais ociosos. A gente está no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, no centro de Niterói. É muito lugar cultural ocioso nesse horário da tarde. E a gente tem amigos na cultura e a gente acabou tendo relações com as direções desse espaço e descobrimos que esses espaços são desejosos da visita de grupos. Né? Então, o que a gente fez um projeto chamado Treinamento Cult, que a gente até recebeu, estou com o alarme aqui, ó. A gente até recebeu um prêmio na BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos do Rio de Janeiro, o prêmio Ser Humano pelo projeto Treinamento Cult, que a gente leva esses jovens, então o turno da manhã está trabalhando, o turno da tarde está treinando, faz uma visita cultural de 40 minutos e depois os espaços, em contrapartida, nos oferecem local de treinamento, data show, microfone, um lugar refrigerado para a gente bater um papo, por exemplo, sobre ticket médio, a importância do ticket médio, sobre segurança alimentar. Um fornecedor que quer lançar um produto, vai lá explicar para ele sobre o produto, sabe? E é tão interessante, Ricardo, que algumas pessoas falam, mas o espaço cultural faz isso por vocês? Não só faz, como nos disputam. Então, às vezes tem lançamento de exposição, e aí tem lançamento no Rio, em Niterói, a Dayana, que é a coordenadora desse projeto hoje, fala, Maurício, o diretor de Niterói me ligou e o diretor do Rio também. A gente vai aonde? Não, Dayana, explica que é uma visita por mês, e dessa vez nós vamos no Rio, porque da outra vez nós fomos em Niterói, no mês que vem a gente vai. E aí a diretora de Niterói me passa WhatsApp, ó, tô com ciúme, vocês estão indo mais no Rio do que em Niterói e tal. Quer dizer, cria uma relação de desejo. Muitas vezes o artista vai ao espaço, que ele quer conhecer aquele grupo, Ricardo, que no meio do expediente
vai fazer uma visita cultural, sabe? Então, durante 40 minutos tem essa energia, essa troca. Algumas premissas. É sempre no horário de trabalho. É sempre pagando a hora de trabalho para o funcionário. Nunca é na folga, nas férias, nada disso. É trabalho. O trabalho está ofertando aquela experiência cultural, sabe, cara? E aí. Alguns empresários devem ficar um pouco assim, poxa, como assim, cara? Foge de um padrão, entre aspas, normal, né? Mas você está entregando um valor aí para eles, né? Aumentando a autoestima. Como é que é isso? Algumas perguntas devem sair da parte Vamos, deles, não? vamos lá, Ricardo. Pergunta econômica. O que vale mais? 40 minutos de trabalho deles ou você não treinar a equipe? Ou você pagar por aquele espaço? Então, eu estou economizando para a empresa. Sacou essa ou não? Eu Uhum. uso data show, uso microfone, uso uma sala de treinamento, uso ar-condicionado gratuitos. Então, eu estou economizando para a empresa. Vamos olhar pelo viés econômico. Estou economizando para a empresa. O que eu estou entregando para a empresa? Pessoas que sabem a importância de um ticket médio, pessoas que sabem a importância de um CMV, sacou? Pessoas Uhum. que sabem fazer uma venda sugestiva. Olha o ganho É. econômico e empresarial. E Agora fora vamos lá. do, e fora do local de trabalho, ainda tem um outro olhar diante daquilo que você está entregando, né? Eles estão se sentindo valorizados, estão com a atenção mais voltada. Se fosse no local de trabalho, talvez fosse um pouco monótono, a coisa não fluísse tão bem, né? Você é inteligente, está sacando tudo. Hum. Outro ganho. Quem coordena esse movimento se desenvolve quanto líder. A Dayana já foi uma atendente. Hoje ela é uma gerente de loja. Foi só por causa da coordenação desse projeto? Não, muito trabalho dia a dia. A pessoa não vai coordenar um projeto desse e vai virar gerente de uma loja. Mas coordenar esse projeto desenvolve nela pontualidade, logística, organização, calendário, relações, sabe? Ela se relacionar com a diretora do espaço faz dela melhor para se relacionar com a franqueadora. Então, não tem conflito da minha gerente com a franqueadora, porque ela sabe que existem tensões e interesses numa relação de trabalho. Então, desenvolve muito a liderança. Quem coordena esse projeto está também desenvolvendo uma liderança. Eu desenvolvi a Isabelle. A Isabelle ia ser a nossa líder. Aí a Isabelle participou do processo seletivo e foi ser promovido numa outra empresa, o que também está tudo bem. Quer dizer, quem está na nossa empresa está olhando as pessoas, ou as pessoas são promovidas na nossa empresa, ou elas são valorizadas no mercado. Não é legal estar nesse lugar? Poxa. Tem pessoas que têm um olhar muito, vamos dizer, egoísta, né? Fala assim, poxa, eu estou treinando para outras pessoas se, né? Tem essa, eu já ouvi isso já de alguns comerciantes, né? Em algumas situações e é bem causa espécie, né? Então, Ricardo, é uma pergunta que eu faço para ele. O cara me diz assim: eu não treino porque vem outra pessoa aqui e contrata meu funcionário. Ah, você também já ouviu, né? Já, muitas vezes. Você treina e uma outra empresa contrata ele, Maurício. Eu falei: veja, se o meu atendente serve para ser monitor numa outra empresa, porque o pagamento do salário é muito parecido. Então, o atendente meu vai ganhar igual o atendente de uma outra empresa. Se o meu atendente serve para ser promovido numa outra empresa, eu não estou no caminho certo. Só demonstra que você tem feito um trabalho correto, né? E que você pode fazer com uma outra pessoa, mais uma vez, né? Exatamente. Aí uma pergunta: o seu atendente ele fica com você porque ninguém quer contratar ele? E isso está tudo bem para você? Quer dizer, você chega num lugar, Ricardo, você tem uma empresa que poderia contratar um monitor. Aí você chega para ser atendido e naquele lugar ninguém serve para ser seu monitor. E está tudo bem? Eu não acho. Eu acho que você deveria chegar na minha loja, você tem uma vaga para monitor. Você deveria chegar na minha loja, admirar minha equipe e pensar assim: caramba, eu queria ter uma monitora assim, ó, né? Do jeito que são os atendentes do Maurício. Aí eu tô nota 10. Se você levar, a minha equipe que ficar vai pensar assim: caramba, a gente está num lugar que dá a oportunidade da gente ser promovido em outras empresas, sabe, cara? Eu Uhum. queria só te responder
uma parte que você me perguntou e acabou eu escapulindo da resposta. Como é que eles reagem, né, os colaboradores? Você me perguntou isso, não é isso? Isso. É muito interessante, Ricardo. A primeira vez, a primeira visita cultural, eles não gostam, não, sabe? Ah, é? Aí eu gosto muito de contar caso prático, né? Eu estava num Centro Cultural de Correio de Niterói e me liga uma líder da loja. Essa líder já trabalhou com a gente, saiu e agora voltou. E essa líder não estava acostumada com treinamento cult, sabe? Porque na época que ela trabalhava com a gente não fazia isso. E aí ela perguntou assim para mim, Maurício, eu sou obrigada aí? Eu falei, ó, a gente vive num país democrático. Nenhum ser humano é obrigado a nada. Mas vamos pensar junto aqui. Todos os seus colaboradores vão vir. Todo mundo curte o movimento. Você é nova, não sabe do movimento. Você não acharia estranho todo mundo vir, todo mundo curtir e você tá de fora dessa? Ela, você tem razão, estou chegando aí. Só que ela não chega, assim, o ânimo dela não era o melhor ânimo possível, mas tá tudo bem também. No final, ela me disse, Maurício, claro que eu devia ter vindo, e claro que foi maravilhoso, que é uma delícia estar aqui, sabe? Porque, Ricardo, o novo desperta resistência, né? O novo pode vir de uma compra, Desconhecido, né? o desconhecido, Desconhecido. exatamente. É. E treinamento em empresa normalmente é coisa chata, né? Uhum. Então a gente tende a achar que vai ser chato. O que eu faço é compreender esse movimento de resistência e, e aceitar esse movimento de resistência no sentido de aceitar trabalhando para que isso não aconteça. E no final dá tudo certo, é sempre maravilhoso, é uma energia muito legal. A E você loja, ainda, e você ainda está construindo consumidores de cultura, né? Você está construindo plateia, você está construindo né? Iniciando eles numa relação com outros espaços que não aqueles espaços, entre aspas, padrões ou naturais que normalmente eles estão tendo as suas relações já conhecem, né? eu diria para você, cara, se a gente começa a falar de treinamento coach, a gente abre uma outra Pocket Live, Hum, porque são vários ganhos e várias perspectivas assim, muito interessantes. Quando a gente se relaciona com a cultura, cara, o céu é o limite, sabe? É uhum. muita coisa bacana que aconteceu, que acontece, é muito ganho para a coletividade, para a empresa, para a pessoa, para a família, para o espaço cultural, para o cliente que consome com a gente. Dá uma nova Pocket Live, cara. Sim, com certeza. Essa entrevista, você respondendo as perguntas dando exemplos, né, práticos do que acontece na loja, da sua relação, isso aí eu acho que essa ilustração é ótima para um bate-papo, né? A gente já está chegando no final, né? Já passamos já até de 30 minutos. Você quer deixar um recado para o pessoal, para quem está ouvindo, ou para quem ainda vai nos ouvir, né? Eu queria agradecer seu convite, agradecer que está nos ouvindo, nos assistindo, porque essa Pocket Live vira um podcast também, não é isso, Ricardo? Isso aí. Vamos estar lá em alguns locais, né? Isso. Prestigiando aí nosso conteúdo, queria agradecer aos nossos colaboradores que no dia a dia fazem que isso tudo aqui que a gente está contando, que está se deliciando aqui aconteça. É com muito esforço, com muito suor. O dia a dia de uma loja não é fácil, então queria agradecer e mandar um abraço para quem está no dia a dia das lojas. Dizer que a gente produz conteúdo, uma postagem de conteúdo diariamente nas minhas mídias sociais, então no LinkedIn, Maurício Salchini, no Instagram, Maurício Salchini, e no Facebook menos, mas também estou lá no Facebook. E quem E o se interessar, podcast? e no podcast, bom, bem lembrado, a gente tem um podcast que a gente chamou de Trilogia Saudável. Se você jogar lá no Spotify também, Trilogia Saudável, ou então Maurício Salchini também vai aparecer o podcast para você. Eu tenho descoberto essa plataforma, Ricardo. Eu Uhum. dou o meu exemplo, sabe? Eu lavo louça escutando Clóvis Barros. Olha que delícia, né? Eu lavo louça escutando minha coordenadora da pedagogia social ali no podcast. Então eu lavo louça com mais prazer. Aliás, com prazer, porque antes eu lavava sem prazer. E desejar uma sexta maravilhosa, um final de semana maravilhoso. Agradecer o convite
E dizer que eu estou feliz, Ricardo, de ter descoberto em você um amigo e um parceiro de construção de conteúdo. Muito obrigado. Obrigado a você, irmão. É, quero agradecer a presença de todo mundo, quem ainda vai nos ouvir, quem vai nos ver, né? E é isso. Estamos aí, tá? Bom dia para todo mundo, bom final de semana aí. Boa sexta-feira. Até mais.